Então, pessoal, nessa videoaula vamos começar a resolver exercícios, certo? Duas placas planas paralelas estão situadas a 3 milímetros de distância. A placa superior move-se com velocidade de 4 metros por segundo, certo? Ou seja, aqui minha placa superior, né? Com a velocidade de 4 metros por segundo, enquanto que a inferior está imóvel, então velocidade zero, né? Considerando que um óleo, né, com V, ou seja, minha viscosidade cinemática. Ele me deu a minha viscosidade cinemática 0,5 Stokes, certo? E ρ, ou seja, minha massa específica é igual a 905 kg por metro cúbico, ocupa o espaço entre elas, certo? Então ele está dizendo que tem esse meu fluido, né, que está entre essa minha placa, certo? Determine a tensão de cisalhamento que agirá sobre o óleo, certo? Então, pessoal, vamos começar a resolver, certo? Então, primeira coisa importante, ó, ele disse que a minha distância entre as placas é de 3 milímetros. Então, se é de 3 milímetros, a gente viu, né, lá na teoria, na última videoaula, que a minha tensão é igual à minha viscosidade dinâmica, né, vezes a minha derivada, né, dV dy. Mas como a minha espessura entre as placas é muito pequena, o que acontece? Eu passo a ter a minha viscosidade dinâmica, né, que multiplica a minha velocidade sobre que é a minha espessura, certo? Então, primeira coisa importante, minha viscosidade cinemática igual a 0,15 Stokes. Então, já para a gente memorizar, pessoal, Stokes, certo? Se o seu professor for botar dessa forma na prova, ele deve dar, mas 1 Stokes equivale a centímetro quadrado por segundo, certo? Então, vamos transformar para metro, que é a unidade, né, do sistema internacional, ou seja, eu vou ter 0,15, né, vezes 10 a menos 4 metro quadrado por segundo, certo? Então, eu vou colocar que minha viscosidade cinemática é igual a 1,5 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Então, até agora, né, pessoal, só transformação de unidade, certo? Então, o que a gente precisa calcular? Então, ele me deu a minha viscosidade cinemática, certo? E eu utilizo a dinâmica. Ou seja, antes de calcular a tensão, a gente vai calcular a minha viscosidade dinâmica. Então, a gente viu que minha viscosidade cinemática, né, é igual a minha viscosidade dinâmica dividido por ρ. Minha viscosidade dinâmica, né, vai ser minha viscosidade cinemática vezes ρ. Então, 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 metro quadrado por segundo, que multiplica ρ. 905 quilogramas, né, por metro cúbico, né? Então, esse meu metro cúbico vai simplificar, né, com esse meu quadrado, vai ficar só 1 metro aqui, né? Então, minha viscosidade dinâmica, né, vai ser igual, fazendo aí na calculadora, pessoal, 0,0136, certo? Quilogramas metros segundo, não é isso? Ou seja, 0,0136 newtons segundo dividido por metro quadrado, certo? Então, tá aqui, né, a minha viscosidade dinâmica, certo? Então, pessoal, se eu descobrir minha viscosidade dinâmica, né, agora eu posso calcular a minha tensão. Então, minha viscosidade dinâmica, 0,0136 newton vezes segundo por metro quadrado, né, vezes, quem é V0? 4 metros por segundo, dividido pela minha espessura, 3 milímetros. Transformando para metro, pessoal, é só multiplicar por
10 a menos 3, certo? Então, 0,003 metros, certo? Então, esse meu segundo vai simplificar com esse meu segundo, e esse meu metro vai simplificar com esse meu metro, certo? Então, fazendo aí na calculadora 4 dividido por 0,003, não é isso? E multiplicando por 0,0136, não é isso? A minha tensão, né, vai ser igual a 18,1 newtons por metro quadrado. Então, essa aqui, né, é a solução da minha primeira questão, certo? Então, pessoal, segunda questão, certo? Uma placa quadrada de 1 metro de lado e 20 newtons de peso desliza sobre um plano inclinado de 30 graus sobre uma película de óleo, certo? A velocidade da placa é de 2 metros por segundo e ele fala que essa velocidade é constante, certo? Ele pergunta qual é a viscosidade dinâmica do óleo se a espessura da película é de 2 milímetros. Ou seja, pessoal, nessa questão a gente vai ter que utilizar, né, as leis de Newton. Eu sei que minha força resultante quando eu tenho um plano inclinado é igual ao peso vezes o seno do ângulo, certo? Ou seja, o seno de 30 graus. Então, pessoal, quem é essa minha força resultante? A gente viu, né, que minha tensão é a força tangencial sobre a área, ou seja, minha força tangencial é a tensão vezes a área, que é exatamente a minha força resultante. Então, quem é tensão? Tensão é μ, né? Como a minha espessura é menor que 4 milímetros, eu vou utilizar, né, minha velocidade sobre espessura, certo? Vezes a minha área, igual ao peso vezes o seno de 30 graus. Então, pessoal, o que ele quer saber? A minha viscosidade dinâmica. Então, minha viscosidade dinâmica, né? Essa minha espessura vai passar multiplicando o meu peso vezes o seno de 30 graus, certo? E essa minha velocidade vezes área vai passar dividindo. Então, substituindo os valores, pessoal, minha espessura é 2 milímetros, então, para transformar para metro, 0,002, né? 10 a menos 3, no caso, vezes o meu peso que foi dado, 20 newtons, certo? Vezes o meu seno de 30, que é 0,5, a minha velocidade, 2 metros por segundo, e a minha área, ele disse que é uma placa quadrada de 1 metro. Então, minha área, né, vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Então, pessoal, fazendo aí na calculadora, certo? Minha viscosidade dinâmica vai ser igual a 0,01, né? E minha unidade, que a gente viu na última questão, de viscosidade dinâmica, Newton vezes segundo por metro quadrado, certo? Então, tá aqui, né, a minha viscosidade dinâmica que foi pedida na questão, certo? Bom, pessoal, mais uma questão, certo? Um fluido newtoniano de densidade e viscosidade cinemática, respectivamente, igual a 0,92 e 4 vezes 10 elevado a menos 4 metros ao quadrado por segundo, certo? Escoa sobre uma superfície imóvel, e o perfil de velocidade desse escoamento na região próxima à superfície está sendo mostrado na figura. Então está aqui o perfil, né? Determine o valor da tensão de cisalhamento que atua na placa, certo? Expresse seu resultado em função de U e de... Essa letra aqui, pessoal, é delta, certo? É uma letra grega, delta, que está em metros. Então ele deu essa minha equação aqui, essa minha relação, né? E ele pede essa minha tensão de cisalhamento. Então, pessoal, como ele quer saber com relação a essa minha placa inferior, né? Ou seja, eu vou utilizar esse meu Uzinho, né? Mais do que esse meu Uzão. Ou seja, eu vou isolar, certo? Esse meu Uzinho. Ou seja, esse meu Uzão vai passar multiplicando esses dois fatores. Então, 3 sobre 2
vezes y sobre delta, né? Que multiplica u, certo? Menos 1 sobre 2. Esse ao cubo, pessoal, eu já vou colocar direto, certo? Então, y ao cubo e delta ao cubo, vezes u, né? Então, só passei esse meu u multiplicando, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa minha equação e derivar em função de y, certo? Então, a derivada disso aqui com relação a y, esse meu y sai e só sobra 3 sobre 2 vezes u sobre delta, certo? E aqui, né, a derivada de y à terceira, o 3 passa multiplicando, então, menos 3 sobre 2, y ao quadrado sobre delta ao cubo, né, vezes u, certo? Então, pessoal, concorda que se eu quero a minha tensão de cisalhamento nessa minha parte aqui inferior, né, na minha placa mesmo, concorda que meu y vai ser igual a zero, certo? Então, se meu y é igual a zero, o que vai acontecer com esse fator aqui? Ele vai se anular, não é isso? E só vai me restar o quê? Que du dy é igual a 3 sobre 2 vezes u sobre delta, certo? Então, pessoal, se a gente encontrou essa relação aqui, pessoal, a gente pode trazer, né, essa minha fórmula de tensão, né, que é a minha viscosidade dinâmica vezes dV dy. Porém, na questão, foi dada a minha viscosidade cinemática, certo? E ele também deu a minha densidade. Então, minha viscosidade dinâmica é minha viscosidade cinemática vezes ρ. Ou seja, 4 vezes 10 a menos 4 vezes 0,92. Então, minha viscosidade, né, dinâmica vai ser igual a 0,368, certo? Então, está aqui minha viscosidade dinâmica. E agora a gente pode substituir. Então, eu vou ter 0,368. E quem é dV dy que a gente achou? No caso, a minha velocidade, né? dy, que é a mesma coisa que isso aqui, certo? Então, é 3 sobre 2 vezes u sobre delta, certo? Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, 0,368 vezes 3 dividido por 2, a gente vai ter, né, que minha tensão, certo, vai ser igual a 0,552 vezes u sobre delta. A tensão que foi pedida, utilizada em função de u e de delta, certo? Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui, certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!